Estamos só esperando aqui o nosso companheiro preparar ali a parte tecnológica, tá? Sim? Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos muito alegres em ver corações, sorrisos aqui novamente. A gente vai iniciar com uma mensagem, mas antes de começarmos, eu quero convidar aqui à mesa a nossa querida palestrante, tá bom? Nossa Rosemary Barbosa. Aí depois da leitura, eu mesma vou fazer a prece e devolvo a palavra à companheira, tá? Seja bem-vinda, Rose. Ah, ela tá pedindo a nossa. Para quem não sabe, né? Porque a gente olha, mas não vê, né? O tema é como viver o luto em família. Então, nós vamos fazer a leitura aqui de uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que muitos conhecem, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo é o capítulo 107, intitulado Compaixão em Família. E esses livros a gente sabe que ele inicia com um versículozinho, né? Então será de Paulo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. A carta de Paulo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 8. E Emmanuel, depois disso, nos diz assim: são muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz, que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe, que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Então, fiquemos com essa mensagem de Emmanuel. Vamos fechar os nossos olhos apenas para a concentração e orarmos a Jesus. Querido Mestre, Irmão Maior, aqui estamos nessa casa abençoada, com o propósito de ouvirmos, refletirmos, mas também vibrarmos, emanarmos nossas melhores energias para os nossos amores, para aqueles que queremos bem, para aqueles que temos divergências, aqueles que temos dificuldades
de afinizarmos. Estamos aqui, Senhor, para comungarmos do teu amor, da tua alegria, pela certeza que temos que aqui estão conosco espíritos bondosos, espíritos superiores, os guardiães da casa, os nossos, e aqueles também que nos acompanham e que precisam ouvir as palavras de amor e de luz. Rogamos a ti, Jesus, que ampare a nossa companheira, para que ela possa ter o vocabulário fácil, a boa linguagem, a desenvoltura e a tranquilidade de perceber que está entre amigos e poderá falar conosco de coração para coração. Que todos nós estejamos numa boa sintonia e possamos dizer graças a Deus. Que assim seja. Então, querida Rosemary, a palavra é sua, tá? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Com muita alegria, né, que eu aceitei esse convite de poder estar aqui junto de vocês e também agradecer a oportunidade de estudar esse tema, né, um tema assim que toca a todos nós, né, profundamente. A gente tem a oportunidade de se rever, de pensar na nossa vida, de pensar naqueles que estão ao nosso lado, não é? Porque, como disse no convite, o luto é um processo natural, não é? E como é que nós podemos passar pelo luto em família, fazendo desse momento também um momento de aprendizado, de acolhimento, de fortalecimento para novas lutas, não é? Porque a gente sabe que na Terra elas não cessam. E também poder refletir sobre esse tema à luz da doutrina espírita. Então, é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje à tarde, tá bom? E para começar, nós vamos então trazer Jesus, né? Nos falando do Consolador prometido, que todos nós sabemos, não é, que é a doutrina espírita. Então, Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, Kardec, com todo o seu trabalho, né, a gente sabe que ele descortinou para nós tudo aquilo que Jesus não pôde dizer ao seu tempo. Tudo aquilo que Jesus disse, mas que muitos não entenderam e que não conseguem compreender até hoje. Então, a doutrina espírita vem nos tirar o véu e dizendo, né, sobre a consolação na fé no futuro. Porque quando a gente não acredita no futuro, quando a gente acha que tudo é o nada e que tudo se acaba com a morte do corpo físico, essas dores e esses momentos ficam muito mais pesados, muito mais difíceis da gente passar por esse processo. E também na confiança na justiça de Deus, porque a gente sabe que há, né, uma justiça nas aflições, como foi lido aqui na página inicial, falando da vivência em família. E isso a gente vai poder continuar compreendendo, né? Que nenhum de nós nasceu no lugar errado. Nenhum de nós está tendo a vida errada, né? Todos nós temos aquilo que é necessário para o nosso progresso. E às vezes, né, quando a gente fala sobre a justiça das aflições, teve um determinado momento que a gente estava num grupo estudando, e quando nós falamos, né, porque era justamente esse capítulo, e quando nós falamos sobre a justiça, estava lendo até, né, explicando, aí uma pessoa disse assim, olha, mas é espírita, tá? Aí disse assim, não, eu não aceito isso.
Eu não aceito porque parece que está falando da justiça como se fosse assim, né? Que a gente tivesse que aceitar que é uma coisa boa a gente perder um ente querido. Aí a gente falou o seguinte, né? Que na verdade, quando a gente fala da justiça de Deus, a gente está falando de misericórdia também. Porque Chico já dizia que Deus é muito mais misericórdia do que justiça. Porque se fosse só justiça, a gente não aguentaria. Então, quando a gente vem falando. Pode voltar, por favor. Quando a gente vem falando dessa justiça, a gente está falando de todo um contexto, né? De um Deus bom, de um Deus misericordioso, que a gente sabe que é bondade suprema. Como que poderia fazer alguma coisa que seria para nos prejudicar? Como poderia fazer alguma coisa que fosse só para a gente sofrer? Né? Esse é um Deus punitivo que a gente já, né, deixou lá para trás há muito tempo, não é isso? Então é importante que a gente possa sempre estar colocando essas realidades da doutrina espírita, porque foi a doutrina espírita que veio demonstrar a imortalidade da alma, que veio nos mostrar que existe um mundo espiritual além desse mundo material, que nos diz por que nós estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. E tudo isso é muito consolador. Tudo isso, quando nos esclarece, nos dá a certeza de que a gente tem um futuro melhor, né? De que por algum motivo nós estamos reunidos, mas precisamos uns dos outros para a gente poder fazer esse progresso. Continuando então, aí vem e diz, né? Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então Jesus já tinha anunciado esse Consolador. E esse Consolador era a voz dos Espíritos, não é? Não era nenhuma criação dos homens. Todos nós sabemos disso, mas é sempre bom a gente repetir, porque quando a gente vai falar de perda de entes queridos, quando a gente vai falar desse afastamento que é temporário, nós estamos no corpo de carne. Né? E quando a gente está no corpo de carne, a gente, por mais que a gente tenha conhecimento, se a gente não sente, ou se a gente não consegue se lembrar e vivenciar isso, como a Joana vai falar daqui a pouco, e a gente vai poder conversar, fica muito mais difícil da gente conseguir compreender o momento que a gente está passando. E aí, então, lá no livro do Céu e Inferno, Kardec vai nos falar sobre o temor da morte. Por que é que nós, né, tememos a morte? Logo no início, no capítulo 2. E ele diz assim: à proporção que o homem compreende a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão na Terra, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que não se prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou má direção deste. Então ele vai dizer que, na verdade, esse temor da morte, como a Joana também diz, que é alguma coisa ancestral, né? São os atavismos que a gente traz, muito em função também da providência divina. Né? Porque se a gente também não tivesse medo, né, da morte, a gente não ia utilizar lá o nosso instinto de conservação. Né? A gente se colocaria em perigo, né, o tempo todo. E nos diz também que à medida em que a gente for progredindo e conhecendo a vida futura e tendo esse entendimento, né, isso vai ser um progresso. Né? A gente começa a compreender isso que a gente está falando. Né? Esse esclarecimento de que estamos aqui, né, mas não somos daqui. Tá bom? Pode passar, por favor. E aí a Joana, lá no livro Constelação Familiar, que é esse aqui, ela vai nos falar, não é, no capítulo sobre a desencarnação em família, sobre como se fosse uma educação para a morte. Por quê? Ela diz que, na verdade, é uma fatalidade biológica, nascer, viver e morrer. Não é isso? Não é o nosso ciclo? A gente nasce, vive e morre, o corpo. Porque a vida do espírito
essa vida é eterna. Né? Essa vida, a gente sabe que a gente tem várias existências, mas a nossa vida é uma só, com várias idas e vindas. Né? E é um impositivo inevitável da existência humana. Depois, ela vem nos explicando o seguinte, que num lar onde a criança vai sendo acostumada desde pequena, né, a conviver com esse pensamento, essa crença da imortalidade da alma, vai tendo todo o conhecimento, né, que a doutrina espírita nos traz, né, onde a família convive com isso, fala disso naturalmente. Né? Assim como tem outros temas que são importantes, fala da morte também. E muitos de nós têm essa dificuldade, né? Esse preconceito em falar da morte, como se a gente fosse falar da morte, estivesse atraindo a morte, né? Para nós ou para perto de nós. Mas é um tema importante que ela coloca, porque a criança que é assim, acostumada, é criada desde cedo, a família que tem esse hábito, quando chega o momento de um acontecimento desses, a criança não vai estar puxando, né? Como ela diz, lá de trás do seu psiquismo, isso que a gente viu ainda há pouco, que é esse temor que está em todos nós, né, seres humanos, porque a gente sabe que existe uma finitude do corpo. Então, ela não vai ter essas fantasias, ela vai estar compreendendo, e isso é como se fosse uma vacina, para que mais tarde, quando ela venha acontecer com ela, inclusive, a gente depois vai ver um exemplo aqui, ela, então, não tenha crises, né, de pânico, de ansiedade, depressão e tantas outras situações que podem decorrer de um processo desses. E aí fala ainda, né? De maneira caprichosa, arrebata o jovem, deixando o ancião. Conduz o saudável em benefício do enfermo. E muitas vezes a gente não entende isso. Né? Nossa, mas fulano estava tão bem, não é? Forte. Estava conversando comigo ontem e hoje, de repente, eu tive a notícia, né? De que desencarnou. Na nossa visão material, na nossa visão do mundo, né? Sem ser essa visão do espírito. A gente acha muitas vezes que, mas era tão jovem, tinha tanta coisa pela frente, poderia fazer uma carreira brilhante. Mas será que Deus erra? Se a gente sabe que Ele é todo poder, justiça, bondade, misericórdia. Será que Deus está errado? Né? É a nossa visão do ponto em que nós estamos. Mas quando a gente pensa no espírito e na sua evolução, pode ser que aquele momento, para aquele que se vai, né, sempre é um momento de libertação também. É um momento de libertação do corpo. E isso está no Evangelho. Está lá na mensagem quando fala da perda de entes queridos. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a doutrina espírita, né, quem não conhece, a doutrina espírita é muito dura, não é? Fala dessas coisas como se, né, não respeita a dor do outro, tem uma coisa de gostar de sofrer. Não sei se vocês já ouviram isso, só eu que escutei isso, gente. As pessoas falarem isso por desconhecimento, gosta de sofrer, né? Ficar falando de morte, dessas coisas. Mas, na nossa família, por mais que todos nós aqui sejamos espíritas, não tem só espírita, né? Não sei na de vocês, na minha não tem só espírita. Né? Então, às vezes, quando a gente tem um desencarne, por mais que a gente tenha o conhecimento, o outro é diferente da gente. O outro tem uma outra visão, um outro entendimento. E a gente precisa estar preparado para lidar com o outro também. A gente não vai viver sozinho, né? Então, continuando, né? Aí, essa semana até a Margarida hoje não está aí, né? Margarida foi fazer esse estudo lá no centro de perda de entes queridos. Aí ela estava contando, né, que às vezes, quando ela trabalhava no CTI, chegava aquele vovozinho lá, né, muito mal, parecia que ia, todo dia parecia que ia embora e não ia, saía bem, e aquele jovem que chegou forte, né, que parecia que ia se recuperar, ia. Né? Então, assim, o entendimento que a gente tem, né, de achar que, como o Haroldo diz, a gente tem um critério para vir, né? Vem o avô, vem os pais, vem os filhos, os netos. Agora, para voltar, não tem. Não tem matemática. Às vezes, quem vem antes, não vai antes. E que vem depois, vai antes. Né? E é disso que a Joana está falando aqui. Né?
Então, ela continua convocando as mentes e os sentimentos a acuradas reflexões. Então, a morte, na verdade, o desencarne, é uma convocação para que a gente reflita. Para que a gente reflita no quê? Na vida, né? Continuando, fazendo parte do plano de considerações naturais, a desencarnação deixa de ser um fantasma trágico, sempre à espreita de destruir a felicidade do grupo familiar, para tornar-se um instrumento de transitória separação. O grifo é meu, tá? Transitória separação, em função de uma união perene, quando todos voltarem a encontrar-se além das vibrações materiais. Porque é essa consolação que a doutrina espírita nos traz, de que a gente vai poder se reencontrar. Nada acaba, né? O que acaba é simplesmente o corpo, mas a gente pode continuar. Pode passar. E aí, o que é o luto, né? Aí eu trouxe ali uma definição do luto para a ciência, mas que a doutrina espírita, como é ciência, filosofia e religião, né, se aproxima bastante, né? Porque a gente sabe que o luto é um processo, mas tem uma diferença. A doutrina espírita tem um plus que é justamente, obrigada, que é justamente essa visão que nos traz da imortalidade da alma. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Então, o luto é uma transformação, um processo que começa no dia em que uma pessoa importante vai embora da sua vida. Ela pode ter ido pela morte ou pela separação, porque às vezes é alguém que se separa de nós que a gente também não está mais em contato com aquela pessoa, a gente não tem mais convívio com ela, né? Isso também é um luto. A gente pode fazer um luto pelo trabalho nosso, quando a gente se aposenta, a gente não se prepara para isso, né? Sempre tem a ver com perdas. E depois é meio como se juntasse, quando vem um luto, é como se todos os outros se juntassem um pouquinho ali junto daquele. Então, continuando, ele é um trajeto existencial, ele não é de tempo. Às vezes as pessoas colocam tempo e a gente vai ver isso aqui. Não é de intensidade. É um caminho que acontece na direção da reconstrução desse vínculo rompido, que vai se tornar um vínculo simbólico. Então, aquele vínculo, aquela pessoa importante para a gente, teve esse vínculo rompido transitoriamente, que a gente sabe disso, e a gente precisa, então, reconstruir esse vínculo de alguma forma. Como que vai ser isso? A gente vai ver. Agora, um vínculo dentro de você. Então, aquele que estava fora, que você convivia diariamente, ele agora vai estar dentro. Só que aí tem uma pequena diferença que ela diz, né? No caso, essa definição aqui é da Ana Cláudia Quintanilha, aquela médica, ela fala muito, né, sobre essas questões, ela trabalha com pessoas idosas, né, doentes terminais e tudo mais. Aí ela coloca assim, com aquela pessoa que você amava e que agora não vai ver nunca mais. Aí está a diferença, né, da definição. A gente sabe que a gente vai ver. Então, Kardec, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 934, ele pergunta, né, se a perda dos entes queridos, que nos são caros, constitui para nós uma legítima causa de dor. Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. E os espíritos respondem que sim, né? Essa causa de dor atinge o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação e é comum à lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que estão ao vosso alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha, os espíritos ainda dão uma dica aí nessa resposta. Eles falam lá naquela época do Livro dos Espíritos, olha, que eram os meios que estavam ao nosso alcance. Naquela época, o que tinha? Psicografia, né? Psicofonia. Mas eles dizem mais, olha, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, gente, no futuro vai ser diferente, né? Vai ser mais acessível aos nossos sentidos, tá bom? Continuando, então. Deixa eu beber só uma aguinha. Aí eu trouxe aqui
algumas definições de família, né? Já que a gente está falando do luto, a gente já viu o que é o luto, vamos falar rapidamente aqui sobre família, né? Então, a família, na visão espírita, ela difere de outras filosofias que não são reencarnacionistas. O Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações. A gente sabe que a gente tem um planejamento reencarnatório, né? Aquilo que a gente estava dizendo aqui. E aí a gente tem papéis ali, né, que a gente vai vivenciar naquela encarnação, com vistas ao futuro. Antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. Então, quando a gente está reunido em família, seja pelos laços consanguíneos ou não, é a reunião não é só uma reunião de corpos, é de espíritos imortais. Isso é Joana no livro da SOS Família. Depois ela vai dizer o seguinte, aí já é Emmanuel em Pensamento e Vida. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, ou seja, aquilo que a gente já conquistou junto daqueles espíritos em outras vidas, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas do constrangimento. A gente vai ter também aqueles parentes difíceis, aqueles com quem a gente não se afiniza, que a gente veio justamente para resolver, né? A gente veio justamente juntos para que a gente possa resolver. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações, né? Então, esse amor, né, é um laço que não se rompe com o desencarne. Ele perdura, né? Pode passar, por favor. E aí a gente entra, então, mais propriamente no nosso assunto, né? Que é a questão do luto na família. Então, essa dor, ela é maior quanto maior for esse vínculo afetivo. Então, aquele ente com o qual a gente tem um maior vínculo afetivo, essa dor, ela fica mais intensa, não é assim? Porque a gente também deixa de conviver com outras pessoas. E a gente vai falar aqui de perda, gente. Quando a gente fala perda, vocês entendam perda da convivência, né? A gente não está falando de perda no sentido, né, de ter perdido, mas perda da convivência, que a gente não vai estar mais junto, não vai poder mais estar abraçando, não vai poder mais estar conversando toda hora quando a gente quiser. São esses hábitos, né, essa convivência que a gente tem, é que a gente tem essa dificuldade maior, né, que é o luto, esse processo onde a gente pode estar se adaptando, se readaptando, para que a gente possa continuar, né, de uma outra forma. Então, quais são os desafios? Como a gente estava dizendo aqui, é um desafio construir esses laços. Não é um desafio, como a gente estava vendo, viver em família, mas é um desafio também o término desse laço. Porque desse jeito que o laço a gente não vai ter de novo. Pelo menos, né? Pode até ser que tenha. Mas vamos pensar o seguinte, a gente é pai e filho, ou a gente é irmão, né? Ou a gente é mãe. Nessa vida. Na outra vida, se a gente reencarnar junto novamente, a gente já trocou de papel. Não é assim? Pode ser que sim, pode ser que não, mas geralmente trocando, né? E aí, dessa forma que a coisa está configurada, porque a espiritualidade diz para a gente, né? Em vários estudos, a dificuldade que é para você fazer um planejamento reencarnatório, não é isso? Porque você tem que esperar aquele pessoal todo estar reencarnado lá novamente, né? Naquele momento, que vai encontrar com fulano, com Beltrano. Olha a engenharia que é. Por isso que quando a gente lê Nosso Lar, tem lá o Instituto da Reencarnação, que vai planejar, né, isso tudo aí. Quando é que a gente vai se encontrar, né? Como é que vai ser? E às vezes demora. Então, para reunir todo mundo novamente, que necessita estar reunido, às vezes não vai ser logo. Precisa esperar bastante tempo para que isso possa acontecer. Daí a importância da gente poder aproveitar bastante, né, essa oportunidade. Então, esse afastamento é temporário. Esses papéis, como a gente disse, são papéis, e quando a gente fala disso, a gente está falando de afetividade, porque a gente constrói, né,
a nós mesmos a partir da relação com o outro. Não é assim? Então, esse afeto, esses laços que a gente vai construindo, desde que a gente nasce naquela família, né? Pode ser que a gente já tivesse antes, mas é uma construção também daqui, é o que a gente vai deixar de vivenciar. Mas a essência dessa relação, né, que é essa relação de espírito para espírito, essa essência, ela fica, porque ela perdura. Então, é como se fosse uma viagem, né? Geralmente a gente dá esse exemplo de viagem, né? A pessoa vai, como se diz, da estação de trem, como tem lá a música também, né? Que a Maria Rita canta, né? E que entra um numa estação, o outro salta na outra estação, e assim vai, e a gente segue, né, nesse trem. Ou também uma viagem, que foi até um exemplo que eu estava assistindo o Alberto Almeida falando, que é como se a gente fosse levar um parente nosso que vai morar num país distante, por exemplo, no Japão, a gente leva ele para o aeroporto. E chega lá, ele vai pegar um avião e vai. A gente vai ficar, né? A gente vai ficar com saudade e tudo mais. Só que ele, quando chega lá, ele vai encontrar a gente esperando por ele. Pessoas que ele também gostaria de reencontrar, né? E aí ele fica com a melancolia, né, de ter deixado quem ele deixou, mas também com a alegria de poder reencontrar aqueles que ele reencontra. Então, o luto, essa definição já é uma definição da Ana Teresa Camasmi, que é uma psicóloga espírita, todo mundo deve conhecer, né? E ela fala que é uma travessia. Ela, inclusive, tem essa experiência um pouco recente, né? Não, ela fala que tem uns 8 anos, 10, não sei, do desencarne do filho dela, jovem, né? Com 20 anos. E ela diz que é uma travessia necessária para nós, habitantes de um mundo de provas e expiações, em que estamos aprendendo a amar. Então, a gente veio para aprender a amar. E o luto é uma travessia necessária para que a gente possa também fazer esse aprendizado de amor, né? Para que a gente aprenda também o desapego. E atravessar, quando a gente atravessa alguma coisa, significa experiência que me transforma. Então, passar pelo luto quer dizer que eu vou sair modificado, né? Nessa travessia, aquela pontezinha, quando eu chegar do outro lado, se eu fiz um bom processo, eu vou sair modificado para melhor. Depende. A gente também pode estacionar, né? E aí a gente vai ver depois o que acontece. Então, é um processo de amadurecimento, né? Onde o espírito amadurece naquele processo, aprende e aprende desapego, aprende a amar na ausência também. E tem as fases do luto, né? Que também é essa médica psiquiatra, a Elisabeth Kubler-Ross, ela desencarnou em 2007 ou 2004. E é famosa essa definição dela, né? Sobre as fases do luto. Ela trabalhava com pacientes terminais e ela percebeu que essas fases aconteciam com as pessoas naquele processo, mas acontecia também com os familiares, né? Que estavam acompanhando. Aí, a primeira fase, né, é a negação. É aquele momento em que a gente não acredita no que está acontecendo, principalmente quando é uma morte não esperada, né? A gente não acredita no que está acontecendo. Outro dia, conversando com uma amiga, ela disse assim, contando de quando a sogra dela e os cunhados sofreram um acidente e a sogra desencarnou. Aí ela disse assim, parecia que era mentira, parecia, sabe aquela coisa de quando você dorme, parece que a qualquer momento você vai acordar e você estava sonhando, né? Aí ela disse, mas cada vez que eu acordava, eu via que não era. Então é um pouco isso, né? A pessoa não acredita, fica achando, veio a notícia, não, mas aconteceu, foi todo mundo. Não, não foi todo mundo, a pessoa está lá, e quando chegar no hospital, a pessoa vai estar lá bem, né? E é essa fase. A fase da barganha, que é a segunda fase, é quando a pessoa começa a querer negociar com Deus, assim como se você buscasse um médico melhor, né? E aí vai dar tudo certo, né? Vamos trocar de hospital, né? Pode ter acontecido isso ou aquilo. A fase da revolta é quando a gente não está aceitando realmente. E muitas vezes essa fase da revolta, ela complica, né? Quando a pessoa começa a não querer mais nada, né? A brigar com Deus, né?
a achar, assim, buscar culpados, né? Aquela revolta, né, que a gente conhece, que é a falta de aceitação. Pode ser uma fase que passe, mas pode ser uma fase que perdure um pouco mais, né? A tristeza, que é normal, né, gente? Às vezes a gente não gosta de ficar triste, mas a tristeza faz parte. A gente viu lá no filme, né? O filme fez tanto sucesso divertidamente, né? Fez sucesso com criança, com jovem, com adulto, porque falou dos sentimentos e a gente não está acostumado a falar dos nossos sentimentos. A gente não está acostumado a olhar para eles, a gente não foi educado para isso, né? A nossa geração. Pode ser que a próxima agora, né, seja, mas a nossa, da minha para trás, ou mesmo a posterior, a gente não foi, né? A gente não costuma falar do que a gente sente, nem saber dizer, nomear aquilo que a gente sente, né? Então, a tristeza que pode se tornar também depressão nesse momento. E a resignação, que é a última fase, que é quando a pessoa aceita, né? E ela sai, ela conclui esse luto. O Alberto Almeida, ele diz que o luto, ele compara com uma bruma. Sabe aquele negócio assim meio, né, nebuloso, quando baixa aquele nevoeiro? Então é um processo também de você entrar naquele nevoeiro e conseguir sair do outro lado. Só que quando você está lá dentro, você não está enxergando muito bem as coisas, né? Você não está conseguindo caminhar muito bem, né? Às vezes você precisa de ajuda. Então, como eu já disse, não é uma perda. E também quando eles se comunicam, não é? É uma alegria quando a gente pode receber uma mensagem de um ente querido. Mas às vezes não é só a mensagem. E aí é importante a gente fazer assim um parêntese aí, né? Às vezes as pessoas ficam numa ânsia muito grande, né, quando o ente querido desencarna, para conseguir essa mensagem. E vão atrás, né, de médiuns, às vezes não tão sérios, né? Às vezes vai num centro espírita, algum local que não é muito sério também, né? E a pessoa acaba, muitas vezes, recebendo alguma coisa que não é verdadeira. Acontece também dela até o médium não ter essa intenção, né, de passar uma mensagem que não seja verdadeira. Mas a pessoa insiste tanto, e o médium ali, né, diante dessa insistência da pessoa, ele se sente na obrigação e pode acabar, né, dando também uma mensagem inconscientemente que também não é verdadeira. Então, gente, é preciso ter muito cuidado. Eu estava lembrando, quando estava fazendo esse estudo, que teve uma noite lá no centro, que eu estava no atendimento fraterno. As 3 pessoas que eu atendi, as 3 queriam mensagem. As 3 nunca tinham ido à casa espírita, ou tinham ido assim de passagem, e chegaram querendo saber como elas conseguiriam uma mensagem. E a gente faz toda aquela conversa, né? A gente acolhe, explica, chama para continuar vindo ao centro, explica que o telefone só toca de lá para cá, né? Mas a pessoa não quer, ela não quer ouvir isso. Ela acha que é alguma coisa que ela vai conseguir, porque ela ouviu falar que é assim, né? Tem pessoas que prometem. Então, geralmente elas não retornam, né? Geralmente quem chega com esse, né, com esse intuito só, né, focado nisso, acaba não voltando, né? E aí pergunta, mas se eu não tenho nenhuma experiência mediúnica, como que eu vou me comunicar com esse ente querido? Olha, a gente sabe que todos nós somos médiuns, né? E isso é alguma coisa que a gente tem em menor ou maior grau. Todo mundo já teve uma intuição, todo mundo já teve um sentimento, uma percepção de alguma coisa, né? E muitas vezes a gente não presta atenção naquilo, a gente acha que a gente não tem, mas a gente tem possibilidade, muitas vezes, de perceber. E isso também vai através desse exercício, não exercício de ficar pedindo ao ente querido que se comunique com a gente, não é disso que eu estou falando, mas dessa mediunidade que todos nós temos. Não está lá na 459? Que são os espíritos que nos dirigem, não foi assim que eles responderam? Se são eles que nos dirigem, a gente tem que saber quem é que está dirigindo a gente. E se tem essa possibilidade, tem a possibilidade de eu perceber também o meu ente querido, né? Mas, como a Ana coloca, é um processo.
né? A gente ainda não está, muitas vezes, né, nesse patamar evolutivo de conseguir isso o tempo todo. Tem hora que tem uma percepção, tem hora que a gente sente que está perto, a gente sabe, acha que é fulano, né? Mas a gente tem também a possibilidade através do sono e do sonho, não é? Tem uma amiga também espírita que o filhinho dela desencarnou pequeno. E eu a conheci muito tempo depois na doutrina. E ela disse que ela acompanhou todo o processo do filho no plano espiritual através de sonho. Ela sonhava toda noite e ela acompanhou todo esse processo. E outro dia também, uma outra amiga conversando, falou assim, o filho dela era muito amigo dos meus filhos e frequentava a minha casa e tudo mais, e a minha mãe também já tinha desencarnado. Ela falou assim, ela estava com muita saudade do filho, ela falou assim, ai, Rose, eu sonhei com a sua mãe. Eu falei, ah, sonhou? Ela falou, sonhei com ela dizendo que estava, para mim não ficar preocupada não, que ela estava cuidando do fulano, né? Aí eu falei, deve estar mesmo, porque ela era vovózona, né? Cuidava dos netos, era amigo dos netos, se estava lá em casa, com certeza estava por perto também, dando algum cuidado, né? E ela sonhou com isso. Então, o Chico, ele trazia isso em detalhes, né? As comunicações do Chico, gente, era a mediunidade do Chico, né? Com detalhes de onde a pessoa estava, com quem estava, como é que foi, né? Então, isso a gente não tem, assim, né? Como ele não tem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Vou agilizar, que é para não passar do tempo. Então, como eu disse, é uma readaptação, né? Tanto de quem vai, quanto de quem fica, né? Para esse momento. Então, quando a gente pergunta ao Espiritismo sobre o luto, ele vai nos falar dessa capacidade que a gente já disse de consolar, né? Porque esclarece, né? O Haroldo até brinca, né? Porque é o consolador prometido, não é o esclarecedor prometido, porque às vezes as pessoas querem utilizar a doutrina, né? Meio que goela abaixo das pessoas que estão passando por esse momento, né? E não é assim. Então, ele não tira a dor. A doutrina espírita não vai nos tirar a dor, né? Ela vai nos tirar o desespero, essa revolta. Vai nos ajudar a ter esse processo que a gente falou de amadurecimento, crescimento, aprendizado, para que a gente chegue na dor, que é a dor saudade. E aí vem a Joana novamente dizendo para a gente, né? Nessa questão da dor revolta, que para a gente não ter essas interrogações tormentosas a respeito da ocorrência, nem brados de revolta e desespero, como se a ocorrência fosse uma exceção no conjunto geral, como se aquilo só acontecesse com a gente, né? Atingindo apenas algum em detrimento de outros. Para a gente ter a compreensão que é uma interrupção temporária que faz parte do nosso programa de evolução, com o qual todos se encontram comprometidos, né? Todos aqueles ali, como a gente já disse, que estão naquela família, estão comprometidos com esse programa de evolução, né? Uns dos outros. E a dor revolta, como é que a gente pode ajudar? Quando a gente tem uma pessoa da família que está nesse processo, né? A gente te ajuda com compaixão. Não entrar na loucura do outro, né? A gente ajuda, se o outro surtou e não está bem, a gente não vai entrar na loucura dele, a gente vai estar junto, mas a gente vai manter a nossa serenidade, né? A gente vai acolher, vamos exemplificar, né? Ajudando ele na oração também, orar junto, porque muitas vezes a pessoa só vai se reaproximar de Deus ou vai passar a orar depois de uma situação dessas. Às vezes ela não tinha esse hábito. Pode precisar de uma ajuda psicológica? Pode. Às vezes a pessoa tem que ir para uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. E a gente entender que o outro é diferente de nós. Ele pode ser mais impulsivo, né? Tem outras características de personalidade. Ele tem uma outra vivência, não tem a mesma religião. Tudo isso a gente tem que pensar, né? E muitas vezes o que precisa nesse momento é só de silêncio, é só de colo, de acolhimento, saber dosar as palavras, né? De vez em quando uma falazinha aqui, outra ali.
não é fazer palestra, né? Isso a gente precisa também entender, a gente precisa aprender a ouvir, né? Isso é muito importante. E esse silêncio presente, que a gente precisa fazer, essa presença incondicional. Então, é aquilo, né? Eu estou lá ajudando uma pessoa que está nessa situação. Olha, quer que eu faça sacolão para você? Quer que eu faça, quer que eu leve cachorro na rua? Quer que eu faça um mingau para você comer? Quer que eu faça uma sopa? Quer que eu fique aqui com você hoje, durma com você para você não ficar sozinho? Sabe? É estar presente. Isso já vai fazer toda a diferença, né? E dosar as falas. A terapêutica espírita, né? O passe, a prece, a água fluidificada. A gente pode estar convidando a pessoa para vir na casa espírita, se ela não é espírita, se ela não participa, né? O culto no lar. Então, algumas frases que a gente não deve dizer, mas que muita gente diz, achando que está consolando, né? Você tem que reagir, a vida continua. Foi melhor assim, descansou, né? Estava sofrendo muito. Gente, a gente sabe que isso nem dentro da doutrina espírita a visão está errada, né? Porque muitas vezes é necessário aquele período ali. Foi Deus que quis assim. Aí a gente coloca a pessoa contra Deus. Né? Aquilo que a gente estava falando da justiça divina. Né? Deus é justiça sim, mas a lei de Deus é justiça, amor e caridade. Não dá para separar as três coisas de Deus. Se tirar uma delas, já não é Deus. Né? Ainda bem que você tem outro filho. Gente, essa é terrível. Essa é terrível. Né? Com o tempo você vai esquecer e a dor vai passar. Com o tempo a dor vai diminuir. Pode virar uma dor saudável, mas esquecer, gente, esquecer nunca. Né? Deixa eu passar. E não chore que atrapalha o ente querido. Gente, isso a gente já escutou de espírito. Olha, não chora que vai atrapalhar seu ente querido. Ele está lá no plano espiritual, vai ficar mal porque você está... Gente, não. Qual é o problema do choro? Né? O problema do choro não é a lágrima. Tem até um videozinho do Chico falando isso lá no Pinga Fogo. Não é a lágrima. É quando a energia que vai, o fluido que vai é um fluido de revolta, né? Às vezes a pessoa está com raiva de quem desencarnou. Isso acontece também, né? O Alberto Almeida dá até esse exemplo. Ai, desencarnou, me deixou aqui cheio de dívida, né? Cheio de filho, não sei o quê. E aí a pessoa está naquele pensamento. É o pensamento, é o telefonema. Ó. Já telefonou para o outro. E às vezes não está chorando. E isso realmente, isso atrapalha. Mas o choro é uma necessidade do luto. A gente nasce chorando. Nasce. A gente não sabe se comunicar, a gente nasce chorando, então faz parte. Então a gente pode chorar sim, não tem problema nenhum em chorar. A questão é o sentimento que vai junto. E o acolhimento. Né? Eu tinha até trazido aqui uma definição de acolhimento, mas nem vou ler por falta do tempo. Mas o acolhimento, alguma coisa que a gente traz o outro para junto de nós, né? É acolher, é trazer para junto do coração, né? É você poder realmente estar ali abraçado, né? E as famílias, né? Quando choram. Porque às vezes as pessoas vão chorar cada uma no seu cantinho. Desencarnou alguém da família, ninguém chora perto do outro. Como se tivesse, né? Não vou chorar, ou não vou demonstrar, ou não posso chorar, porque senão fulano vai chorar mais do que eu não choro perto de fulano. Aí o Alberto Almeida diz assim, é importante que a gente se junte, todo mundo, e chore junto, e desabafe junto, né? E lembre das coisas, né? E possa um consolar o outro, isso vai ajudar a passar por esse momento. O pensamento, já falei, então chorar, o sentir, não tem nada demais, e o falar, gente. Mas fulano toda hora fala disso, não para de falar dessa situação. Ele precisa falar. Porque na medida em que ele fala, ele mesmo vai ouvindo, ele mesmo vai tentando aceitar e entender o que está se passando. Né? Então, essa repetição. Pode passar. E a pessoa passa também por um período de retração. Um período de retração, né? Que é um desinteresse, ela fica distraída de tudo, não consegue fazer as coisas que ela faz normalmente, não consegue trabalhar, não consegue cuidar da casa, né?
E a pessoa saiu dos olhos, mas ainda não entrou no coração, como a gente estava dizendo antes, né? Então é essa travessia. Então, esse tempo também do luto, como é que a gente coloca tempo nisso? Como é que a gente coloca tempo da pessoa que saiu do externo e veio para o interno? Isso é de cada um. Não tem como a gente dizer vai durar 3 meses, vai durar um ano, vai durar. Cada um vai fazer o seu processo. Duas pessoas não fazem o processo igual, né? À medida que o tempo passa, a gente sente mais intensamente. Isso é a Ana Camasmini falando, e ela tem experiência própria, né? E as etapas, né, que ela diz que é como se fosse assentando. Então você não sente tudo de uma vez só. Até nisso a natureza é sábia, porque a gente não sente aquela tristeza toda de uma vez só. Sente um pouco lá no dia, depois vai passando, vai sentindo, vai tendo força para poder ter alguns sentimentos que a gente não estava preparado ainda para ter, né? E vai aprofundando. Então, bem-vinda à dor. E a gente precisa, né, ser gentil consigo mesmo, isso que eu falei da tristeza, né? Cada um sente de um modo e respeitar os modos de manifestação e o tempo de cada um. A gente não tem que apressar ninguém, né? Nossa, fulano, essa minha amiga que eu estou contando, que sonhou com a minha mãe, ela saiu de um grupo de WhatsApp da casa espírita dela, porque cada vez que ela botava lá que estava precisando de prece, isso e isso, as pessoas já estavam dizendo assim, nossa, mas de novo? Nossa, mas ainda está assim, já tem tanto tempo, né? Então, né, é complicado. Pode passar. Então, cada um sabe o tamanho da dor que sente. A gente não pode silenciar a dor do outro. Quem é que tem autoridade para isso? Se a gente silencia a dor do outro, ele pode até entrar em depressão, né? O luto é o tempo que se leva para concordar com os desígnios divinos. Então, é o tempo que eu vou levar para concordar com Deus, com o que aconteceu. Aí é uma atitude adulta, né? É aceitar a realidade. E aí está lá no Evangelho, né? A gente sabe que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do quê? Do coração, né? Que a revolta insensata, ambas são virtudes ativas que a revolta insensata deixa cair e que muitas vezes são confundidas com uma fraqueza da vontade, né? Mas não é assim. Pode passar, por favor. Então, quando alguém desencarna no lar, né, o respeito que envolve o ato das despedidas, a ternura pela pessoa, o viajor que retorna à vida maior, a gratidão pelos momentos felizes experimentados ao seu lado, tomam um corpo natural em formosos exemplos de afeto que perdurarão para sempre. Então, tudo isso, no final, essas pessoas que fazem, eles dizem que no final é bonito, né? Porque são os espíritos amadurecendo e podendo entender, né, cada um ali a sua caminhada até ali e o que precisa para frente. Então a gente tem a vida que a gente precisa ter, a gente amadurece, né? Esses rituais físicos a gente ainda tem necessidade, né, de que aconteçam. O tempo que viveu é o tempo da gratidão. Então, ao invés de ficar contando o tempo do afastamento, eu vou contar o tempo que eu vivi com aquela pessoa, se foi 10, 20, 15, 30 anos, o tempo que eu vivi com ela é o tempo que eu vou agradecer por ter vivido, né? Quando chega nesse momento da resignação, ao invés de ficar contando o tempo que afastou, porque o que é importante é o que a gente construiu junto, né? E que a gente vai poder se rever novamente. Então, confiar que Deus age sempre no melhor para cada um de nós. Pode passar. Então, a preparação para o reencontro, eu já começo a me preparar para o reencontro, né? Já estou me preparando. Essa conexão, né, que a gente fica, que uma hora a conexão cai, mas outra hora ela volta. Treinando o amor que solta, né, gente? Porque a gente ainda ama, amor para a gente ainda é muito apego, é meu, né? É meu filho, é meu marido, é minha mãe, né? É meu amigo, né? A gente ainda ama muito assim, a gente vai treinando esse amor que solta, né? Sem dizer adeus, mas dizendo só um até breve. Nessa transformação a gente pode sair maior, né? Então trabalhos admiráveis surgem nesse momento. E a gente vai falar disso agora. Aí Madre Teresa falando para um jornalista que o filho desencarnou e que todo mundo estava levando isso, assim, quando falava com a pessoa, né? Sempre para o lado, né? Ai, né? Tudo bem, lamentando, mas sempre colocando a
pessoa para baixo. Aí ela vai e fala para ele: meu filho, eu estou preocupada com você. Eu queria saber onde é que você vai colocar todo esse amor que você tem. Então, ela não falou da morte, ela falou da vida, né? E todo esse amor que a gente pode colocar num trabalho, pode colocar numa ação fraterna, pode colocar em muita coisa. O Jardim das Oliveiras nasceu disso. O Alberto contou. Houve um acidente, desencarnaram 3 pessoas da família dele. Só uma sobreviveu. E essa que sobreviveu, que era a mãe, né, dos primos dele, o tio, que era como se fosse pai dele, junto com eles, criaram o Jardim das Oliveiras, que é essa instituição que acolhe crianças lá em Belém do Pará. E essa tia trabalha lá até hoje, levando arte para as crianças, né? E Mães Coragem. O Mães Coragem é uma amiga da instituição que eu frequento, que o filho desencarnou ainda criança. Criança não, 12 anos. E ela, não encontrando ali na família, né, apoio, né, ajuda que ela queria, ela começou, na época Orkut, a buscar outras mães. E com isso, até hoje, já tem anos, ela ajuda essas mães. Tem mãe até de fora do Brasil, que pedem para conversar com ela. E essas mães formaram um grupo, né? E esse grupo interage, tem encontro, né, no ano. E ela se tornou espírita também. Ela não era espírita, essa amiga. Ela se tornou espírita depois do desencarne do filho e faz esse trabalho até hoje. Então, chama Mães Coragem, pode passar. E o que tem de interessante nesse trabalho é que uma psicóloga da PUC fez uma tese de doutorado falando filhos que vão, pais que ficam, a web como recurso da comunicação durante o luto. É a Beth Winstock, é de 2013. Aí ela fala que essas mães raramente encontravam acolhimento no ambiente familiar ou no círculo de amizades, se ressentiam com as frases de consolo, ao buscarem os ouvidos atentos, eram interrompidas com mensagens de estímulo. A gente vê isso até hoje. Às vezes está num grupo, quando a pessoa vai começar a falar, aí o outro, porque ele não aguenta escutar. Não é por maldade. Ele não aguenta. Então, aí ele vai e corta a pessoa, assim, já fala uma coisa para estimular para a pessoa não continuar, né? Quando a pessoa está precisando falar. No intuito de fazer que os enlutados reajam, os mais próximos acabam não ouvindo o que eles realmente têm a dizer. Sentem-se inconvenientes e sozinhos, passam a esconder para satisfazer os demais, choram escondidos, sofrem de insônia e estremecem com as datas comemorativas. Natal, Dia das Mães, Ano Novo. Né? São datas que geralmente as pessoas não ficam muito bem. Pode passar. E aí, alguém para teclar, né? Na internet encontra histórias semelhantes, fala e é ouvido sem agendamento prévio, sem cobranças para sorrir rapidamente e voltar a ficar bem. As palavras são ditas por quem entende do assunto, que passou a mesma experiência. Aprendem que calar adoece e que não falar não faz esquecer. E aí a gente fecha com Jesus, já que a gente abriu com ele, né? Com a música Confia, que tem esse trechinho, né? Que é preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer. E o que Deus escrever será. Essa música é de Eduardo Barreto. E a gente dá tempo de ouvir? Dá, é 2 minutos, tá? Alô? Voz, voz. Então, gente, eu esqueci de dar os passos para vocês. Todos assinaram um livro de presença? Alguém ficou sem assinar? Ficou, Miriam? Assina lá, assina por favor. Por quê? Daqui a pouco a gente vai sortear duas obras espíritas. Enquanto isso, a Rose descansa um pouquinho a voz, tá? E a gente reservou um tempinho para algumas perguntas, que depois de tanto conhecimento, né, a gente deixar vocês assim na dúvida. Tem alguém que quer perguntar algo para a Rose? Aí depois que ela responder essas perguntas, não todo mundo, tá, gente? Sem pressão, sem pressão. Aí você vai, coloca a música e fecha. Quando terminar, o coral vai vir aqui ao palco, vamos cantar 3 músicas e depois a gente vai convidar uma companheira para fazer a prece final e a gente encerra, tá bom? Tem alguém desejoso de fazer pergunta para a Rose?
Sim? Pode esperar? Tudo bem? Oi, Rose. Boa noite, meu amor. Assim, né? É interessante, né? Que independente de religiões, mas falando da nossa doutrina, que é de suma importância para mim, né? Porque eu sempre fui de não querer religião em criança, né? E era aquela coisa, né? Já passei por aquele momento, engole o choro, sabe? Quando meu pai foi o corpo do meu pai foi assassinado e chegaram avisando o policial, ele era policial, e a pessoa que familiar chegou e falou: engole o choro. E eu não vivi esse luto, sabe? E eu não sei se é natural agora, porque o meu irmão teve o segundo AVC, então e nesse segundo AVC, 2 anos ficou comigo e com meu companheiro e algumas pessoas que puderam e não podiam, né? Cada um no seu momento. Eu senti muito, 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 muita falta mesmo desses acolhimentos, porque o espírita, né? Não é o espírita, né? Porque às vezes a gente acaba generalizando a doutrina, mas nós, como espíritas, né? E você trouxe isso, se fecha ou não liga, né? A questão do acolhimento, não, não vou falar não, não, não vou dizer não, então tá enchendo o saco, ou então tá aquilo tudo, né? Então eu gostaria de saber, né, de estar me colocando, né, do quanto eu sinto, né, e como eu me revelo, que as pessoas acham, tá rindo demais, tá falando demais, tá não sei o que demais, né? E realmente é natural, por exemplo, o que eu faço? Eu coloco vídeos do meu irmão, eu sempre coloquei, né? E foi aquele acompanhamento do meu irmão, né? Do AVC, da demência vascular, que a gente sabe, né? E vai o esquecimento, né? Do que vai acontecendo. Aquele processo, né? E aquele processo que é dolorido, né? E eu fazia com que brincar e não sei o que, mas não sei o que lá para coisa, né? E eu ouvi muito das pessoas tá explorando imagem, né, do dele e não, e eu achava que não estava. E para mim eu realmente sinto que não. E também ouvi, eu queria saber de você e dentro da doutrina que acontece até isso, né? Eu segurei o meu irmão muito para ele desencarnar. Isso me dói. Se isso realmente acontece. Então, Willy. Então, querida, olha só, a gente, assim, pensando aí por partes, né, do que você falou, quando você fala que você ainda coloca, você tem essa necessidade de ver, de poder ouvir, isso é muito natural, porque a gente falou ali a questão do tempo, o tempo é de cada um. Quem pode julgar o tempo que você vai levar para fazer essa transição? E a gente sabe que quando a gente acompanha alguém, um familiar, né, num período assim longo, né, como foi o do seu irmão, doente, né, a gente fica também muito, digamos assim, tem um desgaste muito grande, que a gente também, quando vem a situação, a gente não recupera de pronto. Eu falo isso porque eu sei, né? Assim, eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado uma situação assim. Então, a gente não recupera de pronto. Ah, foi mais tempo acompanhando, mas a gente já estava vivendo quase que um luto antes, né? Mesmo antes da pessoa desencarnar. E quando você pergunta que se você prendeu o seu irmão, olha só, a gente sabe assim, né, o que a doutrina nos mostra. Tem até um desenhozinho que eles colocam, né, que tem até lá até tá no YouTube, mas é de um livro que mostra a questão do desencarne. A pessoa estava ali no hospital, os entes queridos estavam em torno e estava no momento do desencarne, né? E estava todo mundo ali, né, sentindo, pensando, todo mundo, fica aquela coisa. A pessoa quer que a pessoa pare de sofrer, mas ao mesmo tempo que a pessoa ajuda a gente, né? Aquela coisa. E chega um momento que a família distrai. Um foi dormir. Ah, não tem aquela história da melhora também? A pessoa dá aquela melhorada, então a pessoa relaxa, né? Aí naquele momento, né, é o desencarne. Então, assim,
pode acontecer, né, tanto de um lado quanto do outro, né, de protelar um pouquinho mais, né, aquele momento em função, às vezes, da própria pessoa também, que não consegue se desligar. No caso da minha mãe foi o contrário, minha mãe que não conseguia se desligar, né? Meu pai já tinha vindo no culto quase que um ano antes dizer que era para a gente começar a fazer culto, que não ia ser fácil. A gente já fazia culto, mas fazer culto com ela, né, que não ia ser fácil. E foi um momento assim que demorou, e foi durante a pandemia, aquele momento que a gente, né, estava no isolamento, né, era quase que só eu e ela em casa o dia todo. Então, assim, foi uma dificuldade dela, minha também, ali, de repente? Pode ter sido, né? Mas não é isso que é importante, porque a hora que chega e que Deus quer, se Deus permitiu que ele ficasse mais um pouco, né? Independente, assim, a gente não tem essa força, esse poder, né, de segurar alguém tanto tempo. Senão a gente não deixava ninguém ir, não é verdade? Então, quando a gente, por exemplo, o Alberto Almeida até dá esse exemplo, que a pessoa fica assim, mas eu devia ter chamado o médico naquela hora, eu devia ter trocado de hospital. Entendeu? A gente fica procurando um motivo para que aquilo não tivesse acontecido, quando, na verdade, a gente não tem esse poder. Né? Não tem, entendeu? Então, assim, pode ter acontecido, digamos assim, um atrasozinho? Pode. Mas o que é importante é que você agora possa estar vivendo o seu luto, fazendo essa travessia, orando bastante por ele, buscando também o apoio para você, né? Tanto espiritual, isso é que é importante, sabe? E as coisas vão se encaminhando, porque Deus é que está no comando de tudo. Tá bom, querida? Obrigada, Rose. Vou passar aqui a palavra para a Tamires. Oi, Rose, boa noite. Então, na verdade, o meu não é uma pergunta, mas é que conforme o seminário foi acontecendo, e eu fui assim, assimilando e concordando com tudo o que foi dito. Primeiro a minha avózinha desencarnou recentemente, ela desencarnou em dezembro, tem pouco tempo. Dia 26 fez 4 meses. E assim, minha família é muito pequena. Eu, minha mãe e minha avó, sempre juntas. E aconteceu algo interessante, porque quando falou da questão da comunicação ser direta e sensível, então, isso aconteceu, né? Na verdade, eu até comentei com algumas pessoas que estão aqui, porque, em princípio, assim que ela desencarnou, na casa da minha mãe, gente... Eu sou espírita há muitos anos, isso não tinha acontecido comigo. E aí eu estava dormindo no quarto da minha avó, na casa da minha mãe. E, gente, as roupas dela caíram, e então, assim, foi algo bem, sabe? E aí eu falei assim, mãe, aconteceu um negócio. E minha mãe, Tamires, você tá impressionável. Até que minha mãe sonhou com ela e falou, não, é verdade, realmente isso aconteceu. Mas o que eu queria dizer são duas questões, né? A primeira é a questão da comunicação ser direta, porque mais ou menos um mês depois que ela desencarnou, eu sonhei com ela e ela estava bem, não estava, ela desencarnou de velhice, mas teve um infarto e do meu lado conversando comigo e a gente andando de mãos dadas, algo muito natural. Sabe? Aquele sonho que você se acorda e falou, caramba, esteve aqui mesmo, estava com a gente mesmo. E conversando comigo e, assim, ela na sua essência. E eu falei, mas vó, você, só eu consigo te ver? Era muito interessante, porque a gente passava por uma rua e tinha outras pessoas. As outras pessoas não olhavam para ela, exceto um menino. Um menino olhou para ela, você pode, e aquele menino também pode. Mas tudo bem, não tem problema. Né? A gente continua, mas olha só, eu tô de olho, vai viver sua vida, vai continuar suas coisas, mas eu tô de olho, tô zelando por você daqui. E isso me deixou, sabe aquele conforto no coração, aquela coisa de um abraço quentinho, invisível, mas que é completamente tátil. E a questão dos rituais, porque eu senti, né, mesmo sendo espírita, né, muitas pessoas me conhecem, eu sou espírita desde criança, e eu senti a necessidade de, no dia 16 de abril,
ir até o jazigo da minha avó. Aí eu comentei com algumas pessoas, mas Tamires, você sabe que ela não tá mais ali. Mas, gente, a gente sente essa necessidade. Eu até conversei com uma outra amiga de Pedra de Guaratiba, e eu falei com ela, falei, amiga, eu precisava ir, eu precisava colocar uma florzinha, eu precisei rezar uma oração, fazer uma oração, o Pai Nosso, né, que ela era católica, e para eu me sentir bem. Então, assim, tudo que foi dito, de fato acontece, de fato é que a gente sente, e não está errado. Sabe? Essa questão de sentir a necessidade de levar uma florzinha, sentir uma necessidade. Eu, Tamires, não vejo como errado. Eu acho que é uma demonstração de carinho que você tem, né? Eu até fico com doida pelo que você falou, né? Da questão dos vídeos, né, Williane? Mas tudo bem, meu amor. Porque, gente, de fato é isso, sabe? Lidar com luto não é fácil, principalmente de alguém que você está diretamente ligado o tempo todo, mas são essas questões que fazem a gente ir superando dia após dia. Existem dias que não são tão legais, mas tem dias que a gente consegue e assim a gente vai caminhando. Era isso que eu queria conversar, falar um pouquinho. Ai, obrigada, Tamires, de você ter dividido com a gente, né? Eu não sei se assim, não tinha uma pergunta, né? Você queria fazer essa colocação. Tá ótimo, querido. Só um minutinho depois da Lilian, que ela pediu aqui. Depois, Andréia, tá? O meu é uma pergunta. Eu, quando perdi o meu pai, eu era muito jovem, eu tinha apenas 13 anos. E foi uma morte trágica. Isso já faz algum tempo, né? O pessoal já percebeu isso. Mas aconteceu o oposto, porque eu lembro que aconteceu o falecimento dele e, tipo, 2 dias, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu fui para a escola, normalmente. Então, até hoje, eu me lembro de um garoto, um colega, nem era meu colega, acho que era de outra turma, ele virou-se para mim e falou assim, ué, não foi você que teu pai morreu anteontem? Você está aí assim, aqui? Eu não era espírita, mas na minha cabeça, como adolescente, eu pensei, ele queria que eu estivesse fazendo o quê? Chorando, sabe, gritando, desesperada? E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do oposto, né? A gente tem que respeitar o luto dos outros, mas tem que respeitar também as pessoas que, de repente, passam por isso de uma forma melhor, sem cobrar dessas pessoas que elas estejam desesperadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tem essa cobrança sim, né? Tem essa cobrança sim, como tem, por exemplo, para o espírita que chora, né? Como a gente estava falando, mas você não é espírita, está chorando, né? Como se a gente fosse super-homem. A gente não tem que passar por isso como se a gente fosse super-homem, super-mulher. A gente não tem que superar o luto, a gente tem que viver esse processo. E no caso, assim, você era jovenzinha, né? E não quer dizer que você não tenha sentido. A gente não tem como comparar a dor do outro, não tem como medir. Fulano não está chorando. Então a dor dele é menor do que aquele ali que está se descabelando, pulou, que não sei o quê. Não, gente. Cada um sente de um jeito, né? Então não tem nada assim, não tem nada de errado nisso. Só que a sociedade, né, por ser tudo isso que a gente falou anteriormente, né, do medo da morte, né, de pensar na morte como alguma coisa que a gente não vai ver nunca mais a pessoa, ou se é de uma religião que não é reencarnacionista, como a gente leu ali também, né, que ou a pessoa vai para o inferno ou vai para o céu e vai ficar lá e a gente também não vai ter acesso a ela. Então, cada um vem com a sua visão e acaba cobrando daqueles que não reagem, digamos assim, chorando, porque as pessoas são diferentes no seguinte sentido. Olha, tem aquela que é mais exposta. Então, aquela pessoa vai chorar, vai falar para todo mundo, e tem aquela que vai passar no cantinho dela. Olha, recentemente desencarnou o marido de uma amiga. E ela é uma pessoa muito fechada. E ela ficou sozinha. E a gente ficou preocupado, né? E aí uma amiga que fala muito ligou para ela no dia. Falou, fiquei conversando com a fulana até 2 horas da manhã. Eu falei, que bom, né, que ela conversou e tal, amanhã ela vai lá para lá. Só que depois, assim, mais nada. E a gente mandava mensagem, a pessoa não respondia. A gente, né? E assim, a gente preocupado. Sabia que ela estava com a família lá, que ela tem família, mas que não mora com ela. Mas é o jeito dela, ela sempre foi assim. Ela não ia mudar agora, né? Ela não ia mudar o jeito dela agora, né? Ela podia estar chorando, ela pode até ser que ela chore muito, mas ela chora na dela.
né? E a gente vai tentando, assim, do jeitinho que ela é, e ajudando de alguma forma. Aí um dia eu estava preparando esse estudo e a coisa tinha sido recente, eu falei, vou mandar bem essa palestra aqui para ela, ver se ela vai gostar. Aí mandei. Aí ela no outro dia chegou com um sorriso. Chegou com um sorriso, participou do grupo, né? Conversou a beça, sabe? Então, assim, a gente vai meio que seguindo o jeitinho da pessoa. Não adianta a gente querer que ela mude, que ela. Então, não tem nada demais. Mas o luto é alguma coisa que a gente pode sentir muito tempo depois. Às vezes, 10 anos depois, tantos anos depois, a gente pode ter um momento de um choro que a gente não chorou numa determinada época, porque a gente teve que cuidar de muita gente, né? Porque a gente teve que, né, que ser a pessoa que segurava a onda naquela hora porque ninguém mais estava segurando, né? Mas isso não tem nada de errado também, é natural. Por isso que diz que quando a gente às vezes tem um luto numa determinada época, todos aqueles outros um pouco vêm junto, né? E se junta ali, né? Porque é nosso, né? É do humano, tá bom? Acho que tinha alguém. Não, só uma coisa, Lília. Eu também, minha mãe me desencarnou, eu tinha 13 anos também. Você foi 2 dias depois. Eu, naquele dia, enquanto o pessoal resolvia, eu fui fazer uma prova de matemática. E fui bem na prova. Porque na minha cabeça, eu saí daquele ambiente, ir lá, me concentrar naquela prova, eu estava me preparando para o que vinha depois. Aquelas coisas, aquelas frases que você ouve, perguntas nada a ver, que às vezes, como é que foi? Estava assim? Isso é horrível, né? A gente estava, entendeu? Então, era como se eu estivesse ali me concentrando, mas o luto estava ali para poder viver isso. Então, às vezes, é esse mecanismo, cada um tem o teu. Eu fui fazer prova mesmo de matemática, meus colegas ficaram impressionados e tirei uma nota boa, tá? Não foi mal, não, é isso. Assim, outra coisa que eu quero falar é o seguinte, a gente tem que saber com quem a gente fala. Porque eu passei, todo mundo sabe, que me conhece, por vários lutos, e eu fui acolhida por todos os meus companheiros e companheiras do centro espíritas, sempre. Se não fosse pelos companheiros, eu não conseguiria ter passado pelo que eu passei. E nunca ouvi isso, mas a gente tem que saber com quem a gente fala, com quem a gente conta, porque a gente não pode botar expectativa no outro, nem todo mundo está preparado. Então, realmente, eu sou até hoje muito gratos a todo mundo, porque foram eles que me deram sustentação com prece, nunca cobraram nada, perguntando, essas coisas todas. E outra coisa muito interessante que eu passei com o luto do meu irmão foi que foi um período, foi 1 ano ou 2 anos depois que ele desencarnou, que, inclusive, ele desencarnou, fez agora 16 anos, dia 29 de abril. Assim, eu estava querendo abandonar todo o movimento espírita, sabe? Tem aquela hora que a gente passa por isso, muita baita e tal. Aí, na véspera, no período do meu aniversário, ele manda uma psicografia agradecendo o trabalho que eu fazia no movimento espírita, que ajudou ele na hora de ser resgatado no plano espiritual. Porque era uma pessoa que não tinha religião. Quando eu li aquilo, eu tenho essa psicografia até hoje, eu falei, realmente não pode existir, porque a gente faz tão pouco. E esse pouco não é só para a gente. Que fica essa lição para a gente pensar. Que ele falou isso, né? Inclusive, eu senti a presença dele aqui, que de vez em quando ele anda por aqui, aí ele senta do meu lado e fica assistindo palestra, enfim. Então, assim, a gente tem que ter essas coisas. E, Willy, assim, a gente tem que prestar atenção o quanto que a Rose falou. Como é que foi o processo de desencarne do teu irmão? O quanto, de repente, a espiritualidade estava ali ajudando você e ele na hora do desencarne. Eu tinha uma família grande, enfim. Uma das minhas irmãs também desencarnou na época da pandemia. Ela desencarnou exatamente no momento em que o grupo do GEFIA iniciava um trabalho de irradiação para desencarnados. Olha que beleza. E aí, se a gente parar para pensar, a gente também tem essas bênçãos. É só isso que eu queria falar.
A gente não pode ficar magoado com o outro, como é que reage. Observa e vê as pessoas certas com as quais a gente tem que falar. Porque a gente não tem que falar com todo mundo, porque nem todo mundo está preparado. Mas a gente sabe aquelas pessoas com as quais a gente pode contar. Obrigada, Andréia, a todos que participaram. Vamos fechar com o vídeo, né, que a Rose trouxe para nós. Infelizmente não dá para a gente ouvir a todas, por isso que a gente reservou um tempinho, mas eu espero que todos estejam consolados e esclarecidos, porque falar de luto é um tema muito sensível, né? Vamos ao vídeo. Tá, eu só queria desejar muita paz para todos e agradecer muito por essa oportunidade. Para mim foi assim muito importante fazer esse estudo, né? Passei por várias fases fazendo ele, né? Muito importante. Obrigada. Obrigada, Rose. Quando a vida mostra um lugar de luta e dor, ver que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor, sem certeza então busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Então, ainda nessa vibração, vamos convidar os integrantes do Coroldeb para se posicionar. Enquanto isso, eu vou pedir a Andréia Emília para fazer um sorteio aqui para a gente. Ó, agora, enquanto o Coroldeb vai se posicionando, sacode aí esse saco, Andréia. Vamos lá. Não vai ser marmelada, porque você não sabe os nomes que estão aí. Vamos ver. Qual o número? 9. Vamos ver aqui no livro. Espera aí. Tan, tan, tan. Nove. Gente, vocês não vão acreditar. Ah, é o número da Andréia. Então tá. Sorteia outro, Andréia. Vamos lá, sorteia outro. Balança esse saco aí, Andréia. Balança isso aí, Andréia. 28. Alfredo Paiva. Aqui, um ganhador. Escolhe aí, Alfredo, qual a obra que você quer? Qual que você não tem? Qual que você gosta mais? Muito bom, Alfredo. Boa escolha. Vamos lá, mais um, mais um, mais um. Tudo pra gente ficar iluminado, hein, gente? Dezessete.
Maria da Conceição Vieira. Ela me comunicou que ela tem um evento de família, tá? Então, daqui a pouco eu entrego a ela, deixo na minha responsabilidade. Então, agora nós estamos à disposição da nossa maestrina, Lilian. Oi. Pode fazer outra? Ela tem? Então tá, Andréia, sacode aí a sacolinha. Vamos lá. É Jorge? É alguém que é do Caio Curubé. Isso aqui não é Lilian. Isso aqui é Lilian? É? Você vai querer o livro ou vai passar adiante? Tá, mais um número, gente. Ó, sintonize aí na música. Tem que cantar bem, gente, para ficar bem iluminado. A professora fazer isso com a gente. 37? 37. Adelino Carlos. Cadê ele ali? Ganhou, Adelino. Ó, então eu já vou deixar o microfone aqui com a Ivone, que ao final de 3 músicas ela vai fazer a nossa prece, para a gente continuar nessa vibração de luz.
que possamos. Alô? 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 Acho que não está saindo. Estão escutando? Então, que possamos, nesse momento, continuar envolvidos nesta paz divina, nesse amor do Mestre por nós, agradecendo a Deus pela oportunidade da nossa reencarnação, que é uma oportunidade divina de cada um que aqui consegue chegar, não para se divertir, mas para trabalhar, para crescer, para aprender a amarmos-nos uns aos outros, e que possamos agradecer a esse Pai de amor e bondade que nos dá a força necessária nos momentos difíceis, porque somos ainda espíritos recalcitrantes. Ainda, Senhor, não conseguimos entender as necessidades que aqui passamos. Não é por mal, não é o mal, é o bem, é a misericórdia de Deus que nos concede a reencarnação a partir do momento que agradecemos a Deus por um útero que nos recebe, mas que não podemos esquecer também de agradecer quando temos uma cova a nos receber, esse corpo cansado que passou tanto tempo aqui trabalhando, debilitado, e que nesse momento, não por castigo, mas por felicidade, pode voltar à terra, ao pó, e que nós possamos entender que nesse momento nós nos elevamos, porque apenas o corpo que morre. Nós não. Nós renascemos neste momento e voltamos para a nossa casa verdadeira, que é a espiritualidade. E que agradecemos a Deus por podermos sair daqui e deixarmos muitos chorando de saudade de nós. Porque se estão chorando, é porque existe o amor. Porque a dor é o amor com saudade. E quando nós partimos e deixamos saudade, é porque marcamos muito bem aqueles que aqui deixamos. Obrigada, Senhor, que possamos ter a certeza que não saímos para sempre, que só nos afastamos de um corpo, mas que estaremos sempre, sempre juntos, porque todos nós somos espíritos que em momentos estamos com um corpo material ou sem ele, mas estamos todos juntos na vida espiritual com Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por estarmos hoje aqui tendo essa oportunidade de ouvirmos palavras tão maravilhosas de consolo que nos fazem sentir-nos todos irmãos e todos vivos. Obrigada, meu Deus. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos.